na linguagem delas. Eu quero aqui convidar o irmão para abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Nós estamos iniciando um novo mês, portanto estamos iniciando uma nova série, a série das pregações, das mensagens desse mês na igreja, girando em torno do chamado do Senhor para nós vivermos a vida com Cristo, né? Vivendo a vida com Jesus, vivendo com Jesus, né? O crente, o cristão, o convertido, ele não pode nunca se esquecer disso. Ele foi chamado para viver com Jesus, ele é crente para viver com Jesus, ele é membro da igreja de Cristo, ele não é membro de outra igreja, ele não é membro de outra comunidade, ele é crente em Cristo Jesus, para estar com Jesus, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, ser instrumento e servo nas mãos de Jesus. E hoje eu quero pregar na igreja para falar sobre o chamado, né? O chamado do crente e os seus desdobramentos, né? Então vamos ler aqui Romanos 8, de 1 a 8. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Agora observem com maior atenção o versículo 6, de cujo número vós sois também, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, ou a todos vocês, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Meus irmãos, no tocante ao chamado de Deus, nós precisamos ter uma percepção muito clara e esclarecida em relação à nossa fé, à nossa vida cristã. Todos nós fomos chamados para estar com Jesus, para andar com Jesus. Não foi só o apóstolo Paulo para ser apóstolo, não fomos somente nós pastores para sermos ministros. Todos nós recebemos de Deus um chamado santo. Mas o que acontece? Nem sempre nos lembramos disso. Amados irmãos, eu entendo que enquanto perdurarem em nossa vida conceitos equivocados, entendimento errado da vontade de Deus, enquanto perdurar em nossas vidas a falta do que significa ou do significado da salvação da alma que recebemos pela graça e não por méritos, e não entendermos as palavras que Paulo escreve no início de sua carta, como acabamos de ler, quando ele diz no versículo 6, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Enquanto não entendermos isto, e nem vivermos a vontade de Deus
de forma a cumprir o seu propósito na nossa vida, nós estaremos vivendo uma vida cristã muito falha, muito frágil, uma vida cristã sem sentido e, quem sabe, cometendo o pior erro que um crente pode cometer. Digo crente, aquele que já foi convertido, achar que ele é abençoado por conta das suas obras. Isto certamente produzirá resultado muito fraco, muito frágil no que diz respeito ao propósito de Deus para sermos santos. Por isso, eu faço a seguinte pergunta: o que envolve um chamado seu para ser de Jesus? Você já pensou nisso antes? O que envolve o chamado, o seu chamado para ser de Jesus? Nós temos a resposta para esta pergunta na própria carta aos Romanos e também no testemunho do apóstolo Paulo. Quando nós podemos observar que Paulo nos mostra que temos que caminhar, correr para o amadurecimento, temos que buscar o entendimento pleno da vontade de Deus. É isso que envolve o seu chamado para ser de Jesus. Amadurecer, crescer, ter uma atitude, uma estrutura adulta do que vem a ser um crente em Cristo Jesus. Não podemos, definitivamente, não podemos andar como criança. Não podemos achar que a salvação é o fim de todas as coisas, que tudo está certo e termina na compreensão da salvação da nossa alma. Temos que pensar algo mais. O apóstolo Pedro, em Atos 2:21, ele disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verdade, aleluia por isso. Mas antes de invocarmos a Deus, nós precisamos entender que Ele nos chamou primeiro. Ele nos chamou com antecedência. É o chamado de Deus para sermos dele, para sermos de Cristo, para termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É o que precede a salvação da nossa alma. E após o presente da salvação, da vida eterna, o que vem é o amadurecimento espiritual, é o crescimento espiritual, é a vida adulta na presença de Deus. Se olharmos bem em Gênesis capítulo 3, versículo 9, após Adão e Eva pecarem, Deus aparece no jardim e pergunta: onde estás? É Deus chamando. Onde estás? Adão, onde estás? Eva, onde estás? Em João 10:27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É por conta dessa realidade bíblica, da soberania de Deus, que o apóstolo Paulo identificou as pessoas salvas como aquelas que foram chamadas para serem de Jesus Cristo. Portanto, esse chamado envolve elementos muito importantes. O primeiro deles, nós somos chamados para pertencermos a Deus, para sermos amigos de Deus, para sermos ovelhas, para sermos servos. Observe, por favor,
Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. O que diz as Escrituras? Vou pedir aos irmãos que me ajudem lá. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 10, 27. Ainda aí no mesmo Evangelho, 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:6. E de cujo número sois também vós, chamados para seres de Cristo ou de Jesus Cristo. Então, o chamado para ser de Jesus, queridos, é amplo, é completo, não é apenas uma parte, não é apenas um sentimento, mas é uma profunda voz do alto do Espírito de Deus que toca as nossas almas, toca os nossos corações. Nós somos chamados para pertencer a Deus. Por isso que nós não pertencemos ao diabo, por isso que nós não pertencemos ao mundo, por isso que nós não pertencemos mais às vaidades e às coisas deste mundo. Nós somos chamados para pertencermos a Deus. Tanto que um dia o Senhor Jesus voltará para buscar os seus que foram chamados, para levá-los ou levar-nos para a sua eterna glória. Uma outra questão que envolve o chamado de Jesus, e é um desdobramento importante na vida do crente. Nós somos chamados para vivermos de modo reto e íntegro na presença de Deus, como testemunhas reais, vivas, andantes, pensantes, que falam e que agem, mostrando a graça de Deus presente na humanidade. Nós somos chamados para fazer aquilo que convém aos santos. Nós somos chamados para sermos santos de Deus. Efésios 5, versículo 3. Nele nós vamos observar o que o apóstolo Paulo entende, e ele doutrina e ele ensina a igreja. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem conversação torta, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças pelo seu chamado. Nós somos chamados por Deus para pertencermos a Cristo, mas nós somos chamados para também vivermos uma vida íntegra e testemunharmos com verdade sobre a ação, a obra transformadora de Deus em cada um de nós. Hoje de manhã pela manhã nós pregamos e falamos sobre Nicodemos. Importa-nos nascer de novo. E como nascidos de novo, nós precisamos viver na luz de Jesus Cristo. E a luz de Cristo ilumina as mentes, os corações, ilumina as vidas, para entendermos o que significa ser separados para Deus. Não pertencemos mais a este mundo. Vivemos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos cidadãos do céu. O chamado de Deus para nós é profundo, e nós precisamos entender isso. O nosso amor, portanto, não deve estar mais ligado às coisas do pecado, às coisas perecíveis, às coisas terrenas, mas o nosso amor deve estar ligado a Deus, ligado a Deus. Amarmos e andarmos na presença de Deus. O terceiro desdobramento acerca do chamado para sermos de Jesus, nós recebemos de Deus a vocação para amar e ser amado
Amados para amar uns aos outros. Nós somos amados de Deus para amar a Deus, para amar o próximo, para viver o que Deus planejou para as nossas vidas. Observem comigo Romanos 1, versículo 7, que nós já lemos, mas vamos escrever: a todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amados de Deus. Você é amado de Deus, meu irmão? Nós somos amados de Deus. E Deus derrama o seu amor em nós, e assim nós somos primeiramente amados para podermos também amar os outros e manifestar e viver intensamente esse amor, uma relação de amor verdadeira. Se olharmos para a transformação de Deus no que diz respeito ao amor, aquilo que Deus planejou e destinou para as nossas vidas, em João capítulo 1, versículo 41 e 42, Evangelho de João: tu és e tu serás. Olha o que disse Jesus aqui. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu és amado, e tu serás instrumento do meu amor. Tu és e tu serás. Meus amados, essas questões provam para nós que não fomos nós que escolhemos a Cristo, não fomos nós que elaboramos e criamos um conceito de vida cristã. Qualquer conceito religioso que criarmos será falho. Qualquer regra que impusermos sobre a vida das pessoas, essa regra será tida como um peso insuportável. Mas nós somos chamados por Deus para estarmos na sua presença, chamados por Jesus para ser de Jesus. E não devemos ter dúvida nenhuma sobre esta questão, sobre esse chamado. Eu quero fazer aqui, após esta primeira explanação, algumas aplicações que eu julgo serem importantes. Depois de entendermos isto, eu gostaria que você pensasse primeiramente numa pergunta: por que você foi chamado para o Evangelho de Deus? Eu sei, há uma demanda religiosa muito intensa. Hoje, mais do que nunca, tem religião para tudo, igreja para tudo, proposta religiosa para todos os irmãos. E às vezes nós caímos naquela cilada de dizermos: eu prefiro essa igreja, né? Eu prefiro esse modo de igreja. Será que no céu vai ter igreja? Igreja presbiteriana. Vai ter lá, Rubem? Será que lá vai ter igreja, Assembleia de Deus, um cantinho para cada um? Igreja Batista? Meus irmãos, o chamado que diferencia de toda a religião é o chamado que vem através do Evangelho. Não é o carisma do pregador, não é o show da fé que a gente falou hoje pela manhã na classe de catecismo, né? Não é a característica, mas o que o Evangelho de Cristo diz ao seu coração e à sua vida. O que diz o Evangelho sobre ser de Jesus? Essa é a primeira aplicação. Veja bem, olhe para dentro de si. Eu gosto, sem saber o que eu ia pregar, começou tudo falando sobre autoavaliação. Faça uma autoavaliação sobre o seu chamado. A quem e por quê e como você pertence? À religião
Irmão, a base do Evangelho é Jesus, é o ensinamento, é a palavra de Deus. E se você entender, e se entendermos e aplicarmos isso na nossa vida, o chamado do Evangelho de Deus, então nós nos sentiremos todos privilegiados e seremos irmãos, um só corpo, da presença de Deus. Como a evangelização, como a pregação, como o testemunho do Evangelho se perde, porque nós perdemos tempo defendendo as nossas denominações e as nossas preferências eclesiásticas. Eu gosto de culto que tem dança, eu gosto de culto que tem palmas, eu gosto de culto animado, eu gosto de culto assim, eu gosto de igreja assim. Mas você gosta do Evangelho de Cristo e o aplica na sua vida, e você entende que foi por causa do Evangelho que você foi salvo, e você está disposto a viver o Evangelho de Cristo. Segunda aplicação é o entendimento pessoal do seu chamado. Hoje não está aqui um irmão querido, eu tenho conversado muito com ele sobre uma suposta vocação para ser pastor. Ele trabalha aos domingos e nem sempre pode estar conosco. Deus nos chama só para ser pastor, como Ele não chamou só Paulo para ser ministro, apóstolo. O significado pessoal do chamado é o que faz a diferença, é o que toca a alma, é o que toca o coração. As igrejas hoje, e a nossa igreja sofre, porque ninguém mais quer fazer nada mais na igreja. Você gostou, por exemplo, você gostou do almoço de domingo aqui na igreja, do aniversário da igreja? Quem estava aqui? Rapaz, você não faz ideia como foi difícil fazer aquele almoço. Aline, você fez reunião na Federação de Jovens aqui, né? Eu falei assim, deve estar cheio de gente a quadra, porque jovem é cheio de vida. Tinha 25 pessoas no show. Meus irmãos, como está difícil fazer as coisas na igreja. Como está difícil liderar a igreja. Como está difícil ter um grupo musical. Como está difícil ter gente consagrada. Como está difícil ter gente que dirija a vida da igreja. Cerca de 25 anos atrás, mais ou menos, tinha pouca gente que está aqui hoje que estava lá nessa época da igreja. Eu reuni o conselho da igreja e nós decidimos abrir um colégio presbiteriano no Brasil. E após a aprovação do conselho, em votação individual, então nós começamos a tomar as providências para reunir gente interessada em fazer parte do projeto do Colégio Presbiteriano do Brasil. Chamei o presbítero Manuel e disse assim: meu irmão, você pode chamar essas pessoas na sua casa e oferecer um café, um lanche para eles, e depois do lanche você falar assim: olha, nós queremos abrir um colégio. O pastor me delegou, ele nem veio porque me deixou com liberdade para conversar com vocês. Quantos aqui topam fazer parte desse projeto e ao ajudar a igreja presbiteriana do Brasil a fazer um trabalho inovador na educação e na evangelização? Eram 21
gostaram do lanche do Manuel para eles? Eles foram muito generosos. Foi falado, tinha salaminho, baguetinha de queijo, tinha sucos, tinha coisa. Olha, uma mesa farta, queijos, mesa, uma tábua de frios maravilhosa. Aí terminou o lanche, o presbítero Manuel falou: o pastor me deu essa responsabilidade e eu quero então perguntar para vocês: quantos aqui podem fazer parte e querem fazer parte desse projeto? Das 21 pessoas, sem exceção, prevaleceu uma unanimidade. Quanto é que eu vou ganhar para isso? Quanto é que eu vou ganhar para isto? Para fazer isso? O presbítero Manuel, com a sutileza própria, disse assim: nada, para ser voluntário, para servir. Os 21 convidados disseram: não, pode comigo. No dia seguinte, 7 horas da manhã, o presbítero Manuel estava aqui no gabinete pastoral e ele falou: pastor, não vai dar certo não. Que isso, irmão? Todos disseram não. Aí ele me contou isso que eu estou contando para vocês. Quanto é que eu vou ganhar para isso? Naquele momento não dava para pagar nada, não tinha colégio, não tinha nada. Aqui, essa casinha aqui do lado, que é sala hoje usada pela igreja, inclusive, estava com a água até o joelho. O teto estava caído. O prédio que está belo e formoso lá hoje estava com as paredes caindo. Infiltração para tudo que é lado. O mato era mais alto que eu, embora eu seja baixo. O presbítero Roberto deve se lembrar disso. Quantidade de lixo, de entulho que estava lá naquele terreno, hoje todo vasilhado, bonito, limpinho, e com aquela quadra maravilhosa. Eu disse ao Manuel naquele momento: agora nós estamos livres daqueles que só querem tirar proveito, e nós vamos fazer o colégio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer o colégio. Por quê, queridos? As pessoas hoje não sentem mais esses chamados. Por quê? Porque o que está acontecendo? Jesus passa chamando os discípulos e diz: venham após mim que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eis-me aqui, Senhor. Quando Deus chama Isaías, Jeremias: eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, ai de mim que sou homem de impuros lábios, mas Senhor, eis-me aqui. Você compreende, irmão, o seu chamado? Para que você presta, para que você serve. Eu creio que falta a terceira aplicação na vida da igreja hoje. O significado de ser separado para Deus, para servir e ser usado por Ele. O texto fala que nós somos separados, que nós somos chamados para sermos santos. A palavra santo significa isso: separado para Deus, separado para servir a Deus, separado para ser instrumento, separado para ser diferente, separado para ser usado, separado para ir para o céu. O Espírito Santo de Deus, meu irmão, faça renascer na sua vida o seu senso de compreensão do que significa ser separado. Aquele que é separado não vive misturado com os outros. Não é apenas
mais um na multidão. Ele é um separado para ser usado por Deus. E então ele vai entender a quarta aplicação. Ele vai saber que ele foi separado, ele sabe o significado de ser de Jesus, para a glória de Deus. Não só para ser salvo, mas para viver para honra e glória de Deus. Irmão, você não foi chamado só para ser salvo, não. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo e ser usado por Ele, ser instrumento em suas mãos. Ser separado para o Evangelho é um chamado que nos envolve a todos nós que fomos salvos, para vivermos sendo imitadores de Deus, revelando através das nossas vidas a vontade de Deus, fazendo as nossas ações um meio de glorificar e honrar o nome de Deus, nos tornando instrumentos de Deus, para que Ele possa nos usar e nos conduzir com sua boa vontade e o seu poder. Fazendo isso, nós então entenderemos o que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Eu termino essa mensagem com algumas considerações finais. O resultado e o fruto do atendimento ao chamado para ser de Jesus trará como produto final a permanente certeza na alma e no coração de que você é de Deus. Só isso. Você é de Deus. Você não é mais desse mundo. Vive no mundo, mas é para a glória de Deus e para viver de modo intenso na sua presença. E isso lhe dará seguranças próprias. Isso lhe dará um padrão de vida cristã, bíblico, concreto, não imaginário. Portanto, entender a vontade de Deus e o significado da salvação em Cristo Jesus, entender o pertencimento ao rebanho de Deus e a determinação de servir a Deus verdadeiramente, é o objetivo para o qual nós fomos feitos filhos de Deus. Como Elias entendeu, como Isaías entendeu, como Jeremias entendeu, como os apóstolos entenderam, como nós também precisamos entender. E se entendermos, saberemos o que fazer enquanto estivermos aqui na nossa jornada terrena. Como, por exemplo, buscarmos mais em conhecer sobre Deus, ter fluidez em obedecer os seus mandamentos, honrarmos o compromisso da prática do amor para o próximo, cumprirmos a missão de falar de Jesus para as outras pessoas, ter e viver a alegria em servir a Deus, glorificar a Deus através das ações, adorar a Deus em espírito e em verdade, ser realizado pessoalmente na prática da comunhão com Deus e com meus irmãos. Meus queridos, eu volto à introdução da mensagem quando eu disse assim: enquanto perdurarem em nossa vida conceitos equivocados, entendimento errado da vontade de Deus e o que significa a salvação da alma que recebemos pela graça, e não entendermos as palavras bíblicas que Paulo, por exemplo, escreveu aqui, quando disse: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Enquanto não entendermos
nossa vida. Eu espero e desejo sinceramente que esta palavra bíblica mexa contigo, mexa no seu discernimento, mexa com a sua alma, para você se tornar uma pessoa mais íntima e comprometida com o Senhor Deus. Chamado para ser de Jesus e viver os desdobramentos desse chamado. Deus te abençoe. Deus mexa contigo, para você não ser só um religioso, para você não ser só mais um, para você ser muito mais na sua vida cristã. Faz essa cabeça em sinal de humildade, de reverência a Deus e a sua palavra, não a mim, mas a Deus e a sua palavra. Senhor, tu que sondas e conheces os nossos corações, sabe dos nossos intentos, dos pensamentos, das nossas paixões, sabe tudo que se passa. Ó Pai do céu, vê se há em nós caminhos maus, equivocados, e guie-nos pelos caminhos eternos. Dê-nos um esclarecimento através do teu Santo Espírito, com unção e graça. Dê-nos o entendimento da tua palavra para ouvirmos atentamente a tua voz. Façamos, ó Deus, entender o fim do nosso chamado. Em nome de Jesus. Amém. E no 133, estamos caminhando para o encerramento do nosso culto de hoje. Achei um bom amigo, Jesus Salvador. Eu marquei errado, não é 133 não. 103. Ainda bem que eu ponho o número do livro e ponho o tema. E daí quando o número está errado na digitação, o tema salva, né? O Rubem já se acostumou, né? De vez em quando ele me liga, pastor, o número é um, mas o nome é outro, é de outro livro. Como você vai? Vamos manter o nome, né? Achei um bom amigo, Jesus Salvador, nos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e me guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Jesus, o Salvador, nos irá
Deus nos abençoe. E assim esteja sobre vós o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa, a graça salvadora de Jesus Cristo, mas também a unção, a consolação, a direção do Espírito Santo, hoje